Mais de 30% fecham antes de 5 anos. Fala, chefe, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Começar um gasto no negócio, um restaurante ou um similar, sem preparo, é um grande erro. Segundo o Sebrae, os principais motivos desses fechamentos são a falta de planejamento prévio, a má gestão e a mentalidade empreendedora. E eu vou te ensinar a evitar esses erros com a minha aula gratuita, como montar e gerenciar um restaurante lucrativo do zero. Mais do que ensinar método, eu quero que você se torne um administrador do seu negócio. Abrir um restaurante é fácil, o difícil é mantê-lo funcionando por muito tempo. Esta aula vai mostrar o caminho seguro para transformar a paixão em negócio lucrativo. Planejamento é o primeiro passo. Tudo começa com dinheiro, mas só traz mais dinheiro se você souber administrar. Planejar antes de comprar mesa, cadeira, utensílio, alugar espaço, separar quem terá um restaurante saudável de quem se perde em dívidas. Planejamento ajuda a entender quanto vender para pagar as contas e lucrar, limite de despesas sem risco, investimento inicial necessário, e a gestão é acompanhar o que o planejamento no planejamento foi definido, através de um acompanhamento do caminho do dinheiro, a compra, os ingredientes, a produção, a venda, o pagamento de contas. Cada etapa precisa de controle. E a gestão é feita por pessoas, né? Ter na sua equipe. E administrar pessoas também é uma etapa importante nesse negócio, que está dentro da gestão. Escolher e treinar bem a sua equipe, deixando claro o que fazer, como fazer e quando fazer. Mentalidade empreendedora, o dono não deve se envolver apenas na produção. Seu papel é administrar, acompanhar indicadores e a sua equipe. Acompanhar os processos, para que no final de um determinado mês você tenha noção do seu resultado. Mas o resultado é feito dia a dia, é acompanhando os processos pré-definidos para que os indicadores financeiros se tornem ok e você passe tranquilamente com lucro, sem sobrecarga, sem dívida e sem estresse. Mão na massa, papel e caneta na mão. Essa aula é prática. No final, você vai receber um presente, que é o PDF dessa aula. Um exercício para você começar a planejar seu restaurante agora mesmo. Bora começar? Beleza. Então vamos trabalhar agora. Primeiro passo. A gente vai definir, vamos escrever sobre o seu negócio. Vamos tirar de dentro e começar a escrever aquilo que você imagina que será o seu restaurante, seu produto similar. Como é que é? Aqui a gente vai descrevendo, tirando da cabeça e colocando, escrevendo, colocando no papel. Aqui eu digitando, né? Então, a primeira pergunta o que tem torna o seu produto especial, quais serão os ingredientes, como será a estrutura, aquilo que você pensa, bota no papel, escreve, tira da cabeça. Isso vai facilitar que você vai enxergando melhor o seu negócio. Em segundo lugar, se tem alguém com você, sua irmã, seu irmão, seu marido, sua esposa, coloca aqui. Quanto vocês pensam em retirar? Quanto é que vocês precisam retirar por mês, em termos de salário, pro labore, né? Mas agora a gente precisa definir esse produto que você vai estar vendendo e vai ver se você encontra uma especialização ou uma inovação nele. É importante isso para poder você sair com algum diferencial. Depois a gente define a apresentação desse produto. O que é, como é, como é que eu vou estar fazendo, algo que o cliente perceba o valor, aquilo que você mostra. Valor é diferente de preço. Valor é aquilo que a pessoa percebe, né, ao consumir um produto. O preço é o valor nominal, é o valor numérico do que você vai estar cobrando para poder receber dinheiro. Então, a minha sugestão é que você faça uma degustação, depois de você ter definido tudo isso, e você elabora um questionário no Google Forms. E você vai lá, dê um pedaço daquilo que você faz, ouça pessoas que não são da família, que não são amigos, pessoas que podem querer lhe agradar. E aí você vai estar montando um negócio, tem que ser frio. E vá num shopping, alguma coisa, um lugar que permita que você consiga fazer uma degustação, e você, para um público também, daquilo que você imagina que seria um consumidor do seu produto, né, na região que você quer montar. Aí você vê aí sabor, aroma, textura, combinação de ingredientes, apresentação e a originalidade. Esse é o ponto de partida. No segundo momento, você, depois de definir tudo isso, você então vai definir a sua ficha técnica. A ficha técnica, ela é a base de tudo, porque ela serve para muitas coisas, inclusive padrão do produto que você faz. Se você vai estar colocando colaboradores para que sejam fiéis à sua receita. Você vai poder calcular valores como, por exemplo, embalagem. Essa ficha técnica aqui, ela é gerencial. Ela vai muito além da operação. E aqui a gente trabalha com os custos e de que maneira isso pode impactar. Aqui, ela é feita aqui por ingrediente, quantidade, unidade. Você pode pegar, tem alguns exemplos na internet. E consumo, o custo do insumo. E aqui você tem o custo de produção, né, por uma unidade. Um prato, aqui, nesse exemplo, custou R$ 4,72. Tá bom? Então, vamos. O próximo passo é a gente definir quem vai vender. Essa parte, ela é fundamental. Existem 3 coisas básicas no negócio que a gente está montando. O que a gente vai vender, para quem a gente vai vender e quanto a gente vai ter de custo para poder gerar lucro nesse negócio. São 3 coisas que a gente precisa, né, ter isso bem organizado. Sexto passo. Você vai vender para quem? É um passo importante. Todo negócio sobrevive por venda. Então, e um dos erros mais corriqueiros é achar que vai vender para todo mundo. A gente tem para cada negócio, tem o público que merece, né? Então,
você frequenta um determinado lugar, porque aquele lugar, aquele que você vai mais com frequência, é porque ele te apetece de alguma maneira. Ele tem coisas que te agradam, desde o prato, o ambiente, tudo isso se comunica com você. E você acha que foi à toa? Não, isso foi planejado. Isso foi trabalhado para atrair você e fazer com que você se tornasse cliente fiel. Então, é para isso que serve esse sexto passo. Agora, eu vou vender para quem? Então, vamos lá, segura aí, aperta o cinto, vamos nessa. Sexto passo, o mapeamento da persona. Ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é identificar o público ideal, o público, né, que é uma análise bem ampla. Depois a gente afunila mais essas informações e chega no cliente ideal. E afunila e trabalha essas informações e gera então um personagem, que chama de persona, ou avatar. Então, a gente, ao se conectar antes de inaugurar, vamos fazer uma campanha no digital, serve para tudo. Entender que você vai fazer esse negócio para aquele público. Ou seja, é aquele público que vai estar te pagando. Então, ele é o dono do negócio. Quando você tem isso bem definido, as coisas ficam mais simples, porque desde o do prato, o atendimento, a decoração, tudo é para agradar o seu patrão, que é esse cliente, é o dono do negócio, de fato. Ele vai manter o negócio em pé. Então, todo negócio tem, por obrigação, ter um grupo de pessoas que mantêm, são fiéis. Quando isso existe, fica mais fácil. A gente mantém o negócio em funcionamento e essa turma é recorrente. Todo mês, ela vai lá, toda semana, toda quinzena, ela vai lá e te compra. Então, ela que mantém. É o gastrofã que eu sempre falo, né? Então, inicialmente, a gente tem esse questionário aqui. Anotem aí. Cidade, bairro. Quem é que você imagina que vai estar comprando esse seu produto? Do jeito que você definiu nos passos anteriores. Então, aí você vai definir, depois que você tem o público geral, agora você quer saber um pouco mais sobre essas pessoas. Qual é o estilo de vida, o hábito de consumo, sempre voltado, essas perguntas voltadas para o que você faz e para o seu projeto, certo? Então, imagina que o seu projeto já existisse. E aí você coloca. Evidentemente, você vai precisar também pesquisar, tanto na internet, vai andar em alguns lugares, então vai fazer pesquisa de campo e na internet. Então, aí você, para responder essas perguntas, quanto mais acertada, mais você vai ficar feliz, porque você vai estar fazendo um negócio para um público que tem interesse em comprar. A pior desgraça é você abrir o seu restaurante e ficar aberto esperando que qualquer cliente entre. Isso não existe, isso é prejuízo. Então você tem que estar em mente quem é que você vai estar vendendo. Você quer gastrofãs. Então, quanto mais acertar no gosto dele, no que ele quer, melhor. Entenda que não é uma pessoa. Quando eu falo de uma pessoa, é um grupo de pessoas que têm gostos semelhantes. Entendeu? Então, dependendo do seu negócio, tem grupos enormes. Então, você acerta de cara e essas pessoas se afeiçoam. E o seu trabalho é agradar, entendeu? Ao gosto delas. Quais os benefícios procurados? Que situações mais comuns para pedir um produto semelhante ao seu? Quais são as suas preferências? Isso aqui já no questionário, antes da persona. Aqui para identificar o cliente ideal. Então, quais são as preferências, né? A comunicação que usa para buscar informações de entrega. Quais são as redes sociais que ele mais usa, que gosta? Quem são os influenciadores? Quem está disposto a pagar por um produto semelhante ao seu? O que existe quanto ao ambiente de um gastronegócio? Ele tem preferência por localização? Tem que ter estacionamento? Quais são os fatores que influenciam sua decisão de escolha? Quais são os atributos mais importantes? Né? Ele vai chegar aí a pé, de carro? Como é que ele faz? Né? De ônibus? Valoriza promoções? Ele prefere pedir comida do que ir? Ele prefere aplicativos? Costuma personalizar ou adicionar ingredientes extras no pedido dele? Qual a rotina? A rotina diária? Qual é a maior queixa referente a produtos como o seu? Ou locais, né, que vendem isso, concorrentes? O que mais pensa em relação ao produto gastronômico? O que mais sente? O que mais vê? O que ele mais ouve? O que ele fala? O que ele faz? Quais são as suas necessidades? E o que espera de um gastronegócio como o seu? Aqui embaixo é a persona. No nosso aplicativo, ele junta todas as informações e cria aqui uma historinha. Ele transforma o cliente ideal em um personagem. Por quê? Porque na hora que você for promover numa rede social, se for fazer um tráfego pago, você já tem esse script pronto para poder a sua propaganda sair para esse perfil de cliente. E você ter mais familiaridade, trazer ele mais de volta. Não é só isso. Você atrai. O cara, quando chega, vai encontrar coisas que ele gosta, que ele quer. Então, essa pesquisa é extremamente importante, porque é ela que vai sustentar o seu negócio. Quando você acerta no cliente ideal e faz o possível para poder, você já tem a segunda parte, a grosso modo, já bem resolvida. Legal? A partir daqui tem uma segunda parte, que é muito importante, que é a questão do concorrente. Fica comigo, tem muita coisa importante que junta ao que a gente acabou de ver e para você não estar por fora do mercado. Essa parte é fundamental. Bom, chegamos aqui no 7º e 8º passo, onde a gente vai estar analisando a concorrência. Por que é importante a concorrência? Analisar, não é para imitar. A concorrência se dá para que a gente possa entender como o mercado que a gente está entrando está se inserindo naquela localidade, como é que funciona. Então, do seu ponto de vista, você vai ter que, do seu ponto de vista de análise, por que seus concorrentes são bons e os preços que eles estão praticando. Quem define preço é o mercado. Então, você pode colocar uma margem maravilhosa, mas se o mercado não paga, não está acostumado a pagar por preço, você vai ficar com um mercadoria empacada. Você não vai vender. Então, você precisa entender o mercado que você está se inserindo. Então, o primeiro passo é você defina 3 concorrentes diretos, os melhores da região.
que vendem a mesma coisa que você. Vai lá e visite. Frequente, anote, faça anotações. Por que ele é bom? E aqui, dentro do construtor, a gente tem aqui o nome dos concorrentes, endereço, o nome do produto, descrição do produto, o preço que ele está praticando, a promoção, descontos, diferenciais, estratégia de marketing que ele utiliza, canais de distribuição, avaliação. Analise os seus concorrentes diretos e os preços. A gente tem que trabalhar em cima dos custos da empresa. E o mercado define o preço e a gente, para lucrar, precisa trabalhar os custos serem menores e adaptarem àquela realidade, conforme eu vou te mostrar mais na frente. Então, se você pegue o valor menor de um dos concorrentes, o menor preço, coloque um valor um pouco menor, certo? Você está chegando agora, você tem que ter algum tipo de atratividade. Então, baseado na concorrência, será atribuído ao seu produto o valor de, e aqui na simulação a gente botou R$27, mais na frente você vai ver para que vai servir esse valor. Tá bom? Então, e a gente definiu aqui análise de concorrência e preço, para a gente poder se basear nesse mercado. Beleza, chegamos agora ao nono passo, definir os seus fornecedores. A relação com o fornecedor é extremamente importante para o nosso negócio, porque, imagina, uma situação em que você precisa de uma determinada mercadoria, teu prato não sai, porque o fornecedor não entregou, ou porque o fornecedor alterou o preço de uma hora para outra, ou porque sei lá o quê. Eu sugiro que você comece a mapear os fornecedores da sua região, do seu bairro, e que faça uma visita. E aí você faça uma pesquisa. Nessa pesquisa você verifica os prazos de pagamento, quais são as mercadorias que ele tem, divida fornecedores por grupos de mercadoria. Então tem os fornecedores que só vendem frutas e verduras, o fornecedor que vende peixes e mariscos, fornecedores que vendem chivas e cereais. Visite essa turma para que você possa ter uma boa relação com eles, abra um papo, tome um café e você vai pesquisar. E dentro do construtor, eu fiz coloquei algumas informações que eu acho importante e que você anote aí o nome do fornecedor, as categorias que ele vende, a descrição de ingrediente em relação à sua ficha técnica, aquilo que a gente já viu antes, preço do ingrediente, forma de pagamento, política de desconto, quantidade mínima para entrega, tempo de entrega, avalie o atendimento que você foi tratado de 0 a 5, avalie a higiene do local, tudo isso impacta na qualidade da sua mercadoria. E, evidentemente, a questão do preço. Se ele vende à vista, se ele vende a prazo, quais são as condições dele, se vende cartão e... Beleza? Então, aí a gente tem o mapeamento de fornecedor, como eu falei, para a gente poder escolher os melhores. Muito bem. A gente, então, tem uma análise que eu considero importante, que é a FOFA. Analisar, diante de tudo, até agora que você viu, quais são as forças do seu negócio com relação ao mercado, né? As oportunidades, as fraquezas e as ameaças que o seu negócio tem. Força. Quais são, de repente, você tem um produto que só você tem e você oferece para esse mercado e você tem um atendimento maravilhoso, diferentão. Oportunidade. Você analisou o seu bairro e você viu que o seu negócio tem algumas oportunidades que você pode chegar lá, como, por exemplo, vender para a empresa. Fraqueza. Você, de repente, tem uma equipe pequena, a sua estrutura não é tão boa, vai botando tudo aí. Né? E as ameaças. De repente, você não tem um espaço muito grande e bota a mesa na calçada. E aí, pode ser que a prefeitura, num belo dia, apareça e retire e leve suas mesas e cadeiras. Coisas desse gênero. Mas é importante. Para que serve isso? Você vai analisar esse relatório, você vai verificar até que ponto você pode encontrar coisas que possam melhorar o seu negócio e se preparar. É para isso que serve. O planejamento ele serve para lhe dar essa condição de preparação. Vamos ao 11º e o 12º e terceiro passo. Sua marca. Todo negócio, já de cara no planejamento, tem que ter a sua marca. Defina a sua. Aqui dentro do construtor tem algumas perguntas para te ajudar. Né? Escreva o nome, escreva a identidade visual. Como é que você acha que sua marca deve ter? Marca é fundamental. Não pense porque o seu negócio está começando porque é pequeno e você tem que relegar isso, não. Porque as pessoas vão te encontrar, não é para fulano, vai encontrar por causa da marca. Nem que seja o sanduíche do Zé, mas é uma marca. E isso as pessoas precisam, o teu consumidor precisa se acostumar. Então, marca é importante. É importante pensar na personalidade da marca. Eu tenho uma aula explicando o que é isso. Então, quanto irá custar a criação da marca? Tem que colocar aqui, é investimento. Qual é a mensagem-chave, que é a sua identidade, o posicionamento da sua marca? Também tem uma aula específica falando sobre isso. Posicionamento de marca é como a marca é lembrada na sua mente, na mente do consumidor. Então, o sanduíche do Zé, como é que ele é lembrado? Isso é tão rápido, é psicologia, né? Neurociência. Quando a pessoa identifica um determinado lugar, tipo você, o lugar que você gosta de ir, quais são as informações que você extrai em segundo, milionésimo de segundo, né? Que o ambiente é X, Y, Z, ele tem lá uma categoria quando você escolhe ir para o sanduíche do Zé e não do Antônio. Não é pelo nome, é a marca. São as informações que vêm junto disso. Não, é o ambiente, é o atendimento, é uma série de coisas que é isso, você precisa identificar e usar. Define a comunicação. Você tem que resumir o que você definiu na comunicação e no exercício. Canais preferidos da sua persona. Você pretende estar presente nesses canais? Como? Quais são as estratégias de comunicação que você imagina? O tipo de conteúdo que você vai utilizar? Pretende aproveitar as parcerias estratégicas, por exemplo, influência? O cara come lá e você paga um tanto, coisas desse tipo. Né? E o 14º passo é definir como você vai promover isso. Como é que você vai? Você tem que já ir determinando e pensando no percentual do seu faturamento para você investir.
Normalmente é de 3 a 5% do faturamento que se investe em marketing. Vai anotando aí para você poder colocar. Você vai pagar uma agência ou alguém que você vai colocar. Então, esses são os passos para você ir anotando e a gente chegou nessa etapa. Agora nós vamos trabalhar a distribuição. Como é que seu produto vai chegar no cliente, no seu cliente ideal? Como é que vai ser a distribuição disso? Legal? Vamos lá. Bem, então nós chegamos aqui ao 15º passo. Defina a distribuição. Como é que o seu produto, o seu item de cardápio, o seu cardápio vai chegar ao cliente? Como nós estamos falando aqui de gastronegócio, de restaurantes similares e tal, e o modelo de negócio que você definiu, então tem muitas coisas aqui que a gente precisa ser colocada, porque a estrutura de entrega, a distribuição tem um custo. Se for garçom, tem um custo, é percentual sobre venda. Se for um delivery, também tem percentual sobre venda, tem um custo. Então, aqui a gente coloca entrega própria, aplicativos de entrega, serviços de terceiros de entrega, retirada na loja, catering, e aqui você vai estudando. Os custos principais, que é a contratação de entregadores, né, comissões para plataformas de entrega, né, aplicativos, né, parcerias com empresas de entrega, tipo Rappi, sei lá, alguma coisa nesse sentido que você vai estar colocando. Mas o importante é que você coloque aqui o custo, para a gente poder, aqui embaixo, o custo que isso vai ter no seu negócio. Legal? Chegamos aí ao 16º passo. Você viu que a gente foi construindo tudo, né, até aqui. A gente tem aí toda essa construção e agora a gente chegou no modelo gasto-negócio. Então, existem tipos de estabelecimentos. Né? Existem restaurantes, bistrôs, lanchonetes, confeitarias, padarias, food trucks, dark kitchen e vários outros. As especialidades é o que diferem essas. Por exemplo, eu posso ter um restaurante e a minha especialidade é hamburgueria. Eu posso ter um restaurante e a minha especialidade é comida caseira, marmitaria. Então, eu posso ter um restaurante e eu posso vender só comida japonesa. E por aí vai. E você, dentro das especialidades, a gente tem os serviços que a gente coloca no nosso negócio. Pensa em colocar são, por exemplo, à la carte, delivery, takeaway, que o cliente pede e ele mesmo vai buscar, misto, rodízio, balcão, buffet. Então, tudo isso aqui, essas diferenciações, elas é o que vão definir a questão do custo. Então, por isso é importante a gente, nesse momento, a gente definir que tipo de estrutura a gente vai querer. Cada estrutura dessa tem um custo. Legal? Então, tenha isso em mente antes de você escolher o seu modelo de negócio. Então, escolha o tipo, a especialidade e o serviço que você vai agregar ao negócio. Aqui a gente tem, e aqui dentro do consultor, eu coloquei perguntas para facilitar o seu raciocínio, para você chegar no final das contas, com esses questionamentos, você chegar aqui no valor e no tipo de custo. Então, você foi perguntando, aqui se pergunta, é um questionário, né, que tipo de serviço você vai oferecer, né, aqui começa com o nicho, modelo, e aí eu vou perguntando, para ir afunilando as perguntas, né, seu cliente mora perto, que tipo de ambiente de apresentação, seu cliente espera encontrar no seu negócio, em termos de utensílios, ambiente, né, você repara que aqui é a consolidação do que a gente já viu lá atrás. Você já sabe quem é o seu cliente, que você vai estar procurando, os desejos que ele quer e tal. E aqui, o modelo de negócio é a consolidação daquilo que você definiu como cliente ideal. Que você definiu a sua ficha técnica, né? O seu produto, e concorrência e tudo mais. Então, agora a gente chega na questão dos tipos de custo, valor, e a descrição de todas essas respostas como se fosse uma história, para facilitar o entendimento, um resumo daquilo que você quer. Porque agora a gente vai partir para nós vamos colocar números nas suas ideias. Porque você vai receber dinheiro, é número. E você vai pagar, é número. E agora você vai investir e você precisa de número. Tá legal? Então vamos lá. Beleza. Então a gente chegou no 17º passo. Defina a estrutura operacional. Agora que começa, né, a coisa a ficar um pouco mais quente. Vamos estar colocando aqui, baseado nas suas informações até agora, informações que a gente coletou, para a gente poder saber quanto vai custar a tua estrutura. Então, aqui, fala sobre o espaço que você tem disponível para iniciar a sua produção e atender o seu cliente. Escreva, tire da cabeça. Você pagará aluguel? Quanto é que vai ser? Bota aí. Terá gastos com reforma? Bota aí. Então, e aqui você vai colocar a sua equipe, né, que você acha que tem, com salário, encargo, valores. Aí você soma depois. Depois você pega a matéria-prima, calcula aqui quanto você vai ter de matéria-prima para poder armazenar, né, e distribuir. Lembrando que essa parte é extremamente importante porque nós transformamos nosso dinheirinho em mercadoria. Isso é um segundo cofre. Isso precisa estar bem administrado, bem controlado, para poder você transformar tudo que está lá dentro em produto, em prato, e prato você recebe e paga, vai pagar seus compromissos com o intuito de lucrar, ok? Show. Então, aí você coloca aqui, na parte de produção, quais são os itens que você precisa ter, né, a quantidade, etc. É importante você colocar tudo. Depois, você acha que vai estar tendo uma estrutura, né, dependendo do produto, quanto é que seria o mínimo e o máximo desses produtos. Para você calcular quanto de mercadoria você vai precisar, se você vai ser 100 quilos de carne, eu não diria por mês, mas vamos lá, por semana. Aí você precisa de 2 freezers para isso, um freezer para aquilo, uma câmara frigorífica.
armazenagem, prateleira. Precisa organizar bem essa questão para você poder analisar isso com calma. Legal? Vamos então para a parte de detalhe dos custos, e aqui você vai ver aqui, ó, mão de obra, retirada de sócio, água, energia, vai estar colocando aqui, e ele vai estar somando. E então, resumindo, você vai ter que somar aí, é, anota aí, você vai precisar a estrutura de produção, que é envolvida a questão, né, do que foi dito aqui, pessoal, reforma, a estrutura que, para você, de tudo que a gente colocou aqui, ó, vai ser somado. Custo de reforma, de equipamento, móveis, utensílios, deu 33.180. Legal? Então aqui você já tem aqui uma prévia da sua estrutura. É isso aí. Bora lá. Agora nós vamos calcular quanto a sua estrutura que você montou precisa faturar minimamente para cobrir os seus custos. E quanto ela tem capacidade de produzir, no máximo. Né? Então, isso é para efeito de análise, isso aqui não é definitivo, mas esses dados vão servir para outro cálculo mais à frente. Beleza? Muito bem. Então, a gente tem essas informações aqui, e o primeiro passo é calcular a produção mínima. Quanto é que você precisa vender minimamente, e como é que você faz isso? Lá na análise de concorrência, você verificou que a média de um determinado produto foi R$ 27. Né? E eu orientei para que você entrasse abrindo o seu negócio com a média talvez um pouco abaixo da sua concorrência. Né? Porque quem define preço é mercado. Não é, você pode colocar o preço, a margem mais maravilhosa do mundo. Não adianta, a pessoa não vai comprar. Então, baseado nessa informação, nós vamos fazer um cálculo na sua estrutura. O custo da sua produção, que nós calculamos ontem como exemplo, deu 23.180. Então, o preço de venda é 27. Chegamos no valor de 859 unidades do produto, do seu produto, e o faturamento mínimo de 23,93. Pronto, você já tem aí o que você tem, uma meta mínima, você precisa vender para você cobrir seus custos originais, né? Agora, e a capacidade máxima? E por que você precisa saber disso? Porque você precisa saber a estrutura que você tem, você se o mínimo é esse valor, e se você tacar o pau na venda mesmo, né, você poderá faturar quanto? Aí um cálculo de aproximação, a gente sem alterar o custo fixo, significa que você vai ter um lucro bruto, vamos dizer assim, acima do ponto, cobrindo as suas despesas. Então, o cálculo que foi feito foi por hora trabalhada de um cozinheiro, que seria calculado aqui 360 minutos por um dia, deduzido as interrupções e intervalos. Depois dividimos pelo tempo médio de confecção de um produto, estimado nas fichas técnicas, como eu mostrei, que a gente colocou 10 minutos para a produção de um produto simulado aqui. Multiplicando pelos dias de atividade, que são 26 dias de trabalho, ou 9.360 minutos. Né? Então, de posse com esse resultado e do volume de produção, a gente chega ao cálculo de um funcionário. Esse cara tem capacidade de produzir tantos produtos. Né? E na sua equipe tem mais de um, então essa sua capacidade aqui multiplica. No caso aqui dessa simulação foram dois. Então, um produto para um funcionário, 9.360, com a capacidade de produção 10 minutos, a quantidade de produção 936. A quantidade de cozinheiro no projeto eram dois, são dois aqui na simulação. Capacidade máxima de produção da equipe é 1.872 unidades. O faturamento máximo se chega com essa estrutura de 50.544. Eu lembro a você que faturamento não é lucro, certo? Então, faturamento é uma coisa. Então, nesse caso especificamente, como descolou do ponto, né, do custo, vamos dizer assim, de estrutura operacional, pode ser considerado como lucro, uma margem bruta de lucro, porque você já pagou suas contas, as suas despesas, né, vamos dizer assim, fixas, mas não é lucro totalmente aqui, né, porque tem que tirar também outras despesas. Mas serve só para efeito você começar a entender o jogo aqui, né, de sua capacidade mínima e máxima. Não estamos falando de lucro ainda, porque tem muitas deduções para poder serem feitas para chegar no lucro. A gente então vai para o 12º passo, defina a sua equipe. Mais uma vez, a gente volta aqui para falar sobre a equipe. Embora que você tenha simulado, tenha colocado 1, 2 funcionários, não sei o que, não sei o que. Aqui você vai ter a condição de pensar um pouco melhor e você realmente definir colocando aqui o setor. Esse aqui já é uma prévia do que vai vir mais na frente, que é a parte de processo. E você coloca aqui quantos funcionários, o cargo, salário e tudo mais, desconto, dias trabalhados, horas, tarefas. Essa parte aqui ela serve para poder você ter uma ideia. Esse cálculo aqui, ele não vai ainda para a estrutura final, mas é para você entender que você precisa calcular, inclusive com encargos, né? E aqui no simulador a gente dá essa ajuda para que você possa calcular direito a questão da sua equipe, quanto vai custar a sua equipe. Bom, pessoal, aqui o 20º passo é mais do ponto de vista de estrutura operacional. Essa parte ela é importante porque ela já define aqui setores, cargos, atividades, fluxo de trabalho e distribuição de tarefa. Uma das questões que mais é trabalhoso para o gestor administrar é a falta desse cidadão aqui, operacional, definido. Porque na hora ele serve tanto para treinamento, serve para você poder cobrar a eficiência do seu pessoal, né? E principalmente o seu pessoal entender a dinâmica do negócio, né? De como é que cada um faz o que, como, quando e onde, para você poder ter a sua casa mais organizada e poder cobrar disso. Então, antes mesmo de você começar a contratar, você já tem que definir o setor aqui, cozinha, cargo, chefe de cozinha, por exemplo.
atividade do chefe de cozinha. Aí você, aqui pequenininho, você vai botando aqui tudo o que ele faz e tudo mais. Qual é o fluxo de trabalho? Então, primeiro ele faz isso, depois ele faz aquilo, depois ele faz aquilo outro e tal. Isso vale ouro. Inclusive, o que mais vale nas empresas de gasto-negócio, de uma maneira geral, vamos tirar aqui pelo McDonald's. Um das coisas que mais é rentável para a marca, valoriza a marca, é o processo. Porque o resto, quando você compra um restaurante, você vai comprar cadeira, mesa, isso não vale muito. Mas quando você compra a estrutura e o processo operacional e estrutura de funcionamento, isso sim vale dinheiro. Tá legal? Então, aqui é para você ter uma ideia e começar já a rabiscar a questão do setor para você ter padrão nos seus serviços, para que você tenha padrão no produto oferecido. Você primeiro passa por isso aqui, a parte de processos operacionais, o processo operacional bem desenhado, para depois ir para, né, para você poder ter garantia de produtos, bons produtos, né, na sua casa. E aqui eu não falo só de cozinha, estou falando de tudo, almoxarifado, salão, tem que estar tudo aqui com os processos operacionais. Você vai treinar o seu pessoal através dele e você vai cobrar através dele, do fluxo. Então fica uma coisa bem amarradinha. O 21º passo, o controle de qualidade. Você vai ter que colocar dentro do, falei que o almoxarifado, a parte de onde a gente guarda a mercadoria é um cofre, e o cofre precisa estar bem organizado. E o seu produto, ele é perecível, na maioria dos casos. Então a gente tem que estar com isso aqui muito bem organizado. Aí eu coloquei essa tabela aqui para você poder definir a questão do nome, o tipo de armazenamento, o tempo de armazenamento, a etiqueta colante, o tempo de rodízio de prateleira geladeira, porque tem que ter a sequência. O mais velho fica na frente, o mais novo fica atrás, sempre seguindo nessa linha, para evitar que produtos fiquem estragados na sua geladeira, no seu freezer. Higienização, local de trabalho, higienização de equipamento, tempo de sessão, tempo de inspeção e muito mais. Beleza? Aí nós temos aqui a primeira compra. Isso aqui é o que muita gente se perde. E a gente vai detalhar essa questão dessa compra agora. Tá bom? O próximo passo agora é a gente calcular a primeira compra. A primeira compra, ela se dá em cima, como a gente vem construindo, os números são alimentados até a gente chegar em outros números e a gente vai estar construindo. Aqui nós calculamos, o cálculo aqui ele é baseado nas fichas técnicas, para cada ficha técnica, e para o volume mínimo de venda, que a gente descobriu que é a produção mínima e máxima naquela aula. Então, aqui, o próprio simulador já trouxe aqui essa quantidade, que a gente colocou lá, que foi de 859 unidades mínimas, para cobrir o custo fixo, né, para empatar a estrutura que você desenhou lá atrás. Então, de 859. Então, a gente tem aqui os totais e valores que você vai gastar aqui para poder comprar de mercadoria para fazer os seus pratos. Só que a minha orientação é que não é para você comprar para um mês. Isso aqui serve como referência de investimento. Basta você comprar para 10 dias, porque à medida que você vai acabando, você vai repondo durante o mês. Ninguém precisa fazer estoque para um mês, não há necessidade. Mas isso aqui é só para você ter ideia de que existe uma metodologia para poder você não sair na doida comprando. Você precisa da ficha técnica e um cálculo específico para a quantidade, para um mês deu 859 unidades, né? Deu aqui 91 dividido por 4. Então você tem uma média por semana de quanto você vai estar gastando, investindo em mercadoria. Lembrando, gosto sempre de frisar, a mercadoria é a ponta mais cara que nós temos. Depois seguido por aluguel e folha de pagamento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque com a sua mercadoria, é dinheiro transformado em mercadoria para ser transformado em o que você vai vender, para ter esse dinheiro de volta, pagar suas contas e sobrar o seu lucro. Show? Então vamos agora para o próximo passo, é a gestão do estoque. Eu tenho uma preocupação enorme com isso. Então, já te expliquei, tenho falado várias vezes. Então, o controle de estoque ele é fundamental. Aqui é um estoque, uma ficha Cardex, antigamente tinha. Os sistemas, eles utilizam a mesma metodologia, a mesma coisa, só para você poder compreender. Então, todo produto que chegar tem que ser anotado, a procedência, a nota fiscal, a data, a entrada a... e o estoque. Se tiver saída, anota. Então, e o responsável deve estar colocado. Cada produto tem que ter o seu estoque, nome, o mínimo dele e o máximo dele, que você deve ter. Isso aí é um estudo, é um cálculo que eu não vou estar colocando aqui nessa aula, só para você ter uma ideia de que você deve estar muito atento à questão da gestão dessas mercadorias que você compra. Nós agora temos, defina como você vai receber dos clientes. Isso aqui é a questão dos softwares, e os aplicativos, o que você vai estar utilizando, ninguém faz hoje na base do lápis, né? A gente tem que ter um sistema bom, robusto, e aqui eu digo para você fazer uma análise do que tem disponível no mercado. Tem muitos produtos, muitos sistemas bons, então, de preferência que eles sejam integrados entre a venda, né, tenha de baixa automática no seu estoque, né, transforma em mercadoria, acompanhe tudo, ficha técnica, tenha tudo isso dentro do sistema para poder você ter um bom gerenciamento. E aqui é o relatório Canva. Esse relatório Canva tem por objetivo aqui os detalhes do modelo do seu gasto de negócio escolhido, e você verá como se terá delivery, só delivery, operação, será mista. Isso aqui é mais um ensaio para você também ficar mais detalhado aqui sobre a sua estrutura, para você ainda definir um pouco mais dos detalhes.
Então, o relatório Canva é uma ferramenta visual que organiza de forma clara e prática as informações essenciais do seu gasto de negócio. Ela facilita a análise de dados, o planejamento, a comunicação, a meta e os resultados. Pode ser usada por consolidar o andamento das etapas de projeto, monitorar indicadores e orientar decisões estratégicas. Aqui, eu coloquei para ainda mais você ter mais informações, mais subsídio para poder você trabalhar em cima de datas, de metas. E aqui são várias perguntas sobre o seu negócio que facilite a sua orientação através de meta, né? Claro que todas as questões que foram colocadas aqui, você ter resultados mais claros e metas. Bom, pessoal, chegamos agora na estrutura de custo. Tudo que você fez até agora, a gente vai jogar aqui para a gente analisar dividindo em custos. São dois: custo variável e custo fixo. O custo fixo, como o nome está dizendo, não muda, é tudo que você contratou, aluguel, tá aqui, ó, mão de obra, retirada do sócio, aluguel, água, energia, telefone, o que a gente conseguiu puxar na estrutura que a gente foi desenhando, veio para cá. Outras coisas precisam ser colocadas agora, como aluguel, energia, água, nós não sabíamos. Acho que aluguel a gente botou lá, né, na estrutura, também vem para cá. Tá aqui, aluguel. As outras coisas não foram. E é bom, aí você coloca para poder fechar o custo fixo. E o variável, a gente colocou aqui como a primeira compra, né, a primeira compra para um mês, né, que é o custo, o total que a gente vai precisar analisar para o fechamento de um período, que é um mês. E aqui a gente vai estar com o faturamento previsto. Nesse faturamento previsto foi o que a gente colocou como faturamento mínimo previsto lá naquela aula de análise de faturamento, né? A previsão de faturamento mínimo e máximo de acordo com a estrutura que você desenvolveu lá, foi criando. E aqui chega-se no resultado, né? Então, baseado nessas informações aqui, nós vamos para a segunda aula, que é o fluxo de caixa. Essa parte aqui do custo, ela tem que estar entre a diferença, ela tem que estar pelo menos batendo ou cobrindo todas as despesas, né, e entre custo fixo e variável. O fluxo de caixa como o nome está dizendo, é um fluxo de entradas e saídas. Tudo que entra e tudo que sai, dividindo nas categorias custo variável e custo fixo, ao longo de um ano. Então, aqui a gente analisa os resultados do caixa, como é que ele vai se comportar, com os números que a gente colocou aqui, venho construindo, para poder saber se nós vamos precisar de dinheiro para movimentar a empresa ou não, baseado nos custos que a gente identificou aqui. Próximo passo aqui é a gente identificar o capital de giro. Quanto a gente precisa. O cálculo que a gente vai precisar de capital de giro vai estar lá no PDF. E aqui a gente vai calcular quanto eu preciso colocar de capital de giro no meu negócio. O capital de giro, o nome é como se fosse uma poupança que você faz, monta o seu negócio, investe e coloca uma reserva para situações em que haja necessidade de colocar dinheiro no caixa. Por exemplo, se você compra à vista e vende a prazo, então você precisa de um caixa até o recebimento desse dinheiro do seu cliente, já que você vendeu a prazo. Entendeu? Então ele vai para poder suprir, ele vai dar movimentando, pagando despesas e tudo mais. Bom, pessoal, então chegamos aí no investimento inicial. E a soma de tudo que a gente construiu até agora, né? Estrutura, equipamento, estrutura de produção, tecnologia, né? Registro, licença, se fosse o caso, né? Capital de giro. E a gente soma tudo e dá aqui esse valor. Beleza, muito bem. Então temos aqui a análise de viabilidade. Tudo foi feito até chegar nesse cálculo aqui, onde a gente passa por 3 indicadores, 3 porteiras, para poder dizer se a nossa ideia é viável ou não, ou precisa de ser ajustada. Então, a gente, chegando aqui, vai ser calculado 3 indicadores. Ponto de equilíbrio, ou seja, o valor que foi informado cobre as despesas, né? Então, o ponto de equilíbrio é um cálculo que diz se, com o faturamento previsto e com a estrutura de custo, se o faturamento cobre. Se ele cobrir, ele empatar, tá beleza. Então, pode seguir, aumentar, é só aumentar a venda sem aumentar o custo de estrutura, e você, conforme você vai aumentando, você vai lucrando. É a sobra, o resultado, né? O outro indicador é o lucro líquido. Então, o lucro líquido, ele é o resultado, a dedução do lucro bruto, né? O lucro bruto é, como eu falei, a gente tirou do faturamento, tirou o custo fixo, o variável e o fixo. Mas também tem outras despesas, como financiamento, investimento, custo com banco, custo juros, seja o que for, é deduzido desse lucro bruto. Então, de acordo com a estrutura que você for montar, for debitado disso, então tem um lucro líquido. Se o negócio for viável, ele vai estar com indicador positivo, ok, pode ir embora. A outra situação é com o ROI, análise do retorno de investimento, que é um cálculo também, vai estar no PDF, para você calcular com quanto tempo você tem o seu investimento de volta, se você seguir as metas. O que eu quero que você tire dessas aulas todas é entender a lógica por trás de um negócio gastronômico. Existe um negócio financeiro, e que, evidentemente, não é você ficar fazendo conta, mas é você ter noção desses valores para você poder administrar o seu negócio com meta, porque ninguém faz nada sem dinheiro. Ninguém monta um negócio gastronômico sem dinheiro, e ninguém também consegue lograr êxito nesse negócio se não for cuidando do seu dinheiro. Tem que sobrar, tem que dar lucro. Então, a sua administração é administrar os processos, como eu disse, e você
para que você possa manter os seus índices, as suas metas financeiras. E aí, é só acompanhando, controlando o seu negócio, é que o resultado aparece. Né? E aí você tem que estar sabendo se você está no caminho certo ou não, através dos indicadores, conforme eu te ensinei. Agora nós vamos para uma outra, digamos que os seus números deram todo positivo, e agora você está se preparando para poder montar o seu negócio de verdade. E aí você vai utilizar uma lista de tarefa, que é bônus, já vem com a estrutura, você anota tudo que você colocou lá na sua estrutura, agora é hora de agir, é hora de transformar em realidade. Então, você vai pegar todas as informações para comprar equipamento, fazer o aluguel, tudo do que foi colocado como aquele roteiro. Mas entenda que aquele roteiro ali é uma meta para você seguir. Então, para você acompanhar e para que você possa lograr êxito com isso. Depois tem o plano de ação, que também é parecido, mas ele tem aqui uma outra estrutura para você trabalhar na questão da estratégia de venda, especificamente as ações, diria assim, comerciais, né, para você fazer tanto no online como no offline. O CMV, que é baseado também, a gente é o cálculo onde você vai estar vendo o percentual, como é que você está acompanhando semanalmente o seu CMV antes que estoure o mês, né? Aqui é o fluxo de caixa diário para um ano, onde você vai estar, tem aula para isso, é um bônus também, para que você possa acompanhar essa ferramenta maravilhosa de caixa, né, para você não evitar que tenha problema de caixa. Você sabe que aqui também diz muita coisa, como é que anda a sua gestão dos processos, né, da sua equipe, sua e que acaba aqui, acaba no caixa, e a gente sabe como está. Aqui é um mapa de compra também, para você comprar direito. Aqui toda a estrutura de custo que você tem, as fichas técnicas, o consumo médio, o estoque que você tem no dia que foi batido lá o seu estoque na semana, o estoque da cozinha, né, o estoque do almoxarifado, a sugestão de compra, que é um cálculo, né, esse valor, essa quantidade que é o consumo por mês, baseado na venda, e você tem aqui a sugestão de compra. E aqui são os fornecedores para você ligar, fazer cotação, escolher o mais barato e na melhor condição para vender, né? E aí, Jeff, espero que você tenha aproveitado cada segundo dessa aula. O PDF, o link foi enviado para você por e-mail, junto com o e-book. Agora me responde, você se sente 100% seguro para colocar tudo isso em prática sozinho? Ou prefere ter alguém com 40 anos de experiência ao seu lado? Se disparam perguntas como, e se eu errar? E se meu sonho virar pesadelo? Você não está sozinho. Olha, no começo eu ficava acordado pensando, puxa, que bom seria se eu tivesse alguém que pudesse me guiar nesse momento. Um mentor experiente. Ter alguém ao meu lado teria evitado erros que me custaram dinheiro, muitas noites sem dormir. A boa notícia é que você não precisa passar por isso sozinho. Não é um curso que você assiste sozinho. É um acompanhamento para transformar tudo o que você viu hoje em um projeto real, sólido e lucrativo. Você vai receber 33 aulas em vídeo, práticas organizadas em 6 partes. Do sonho à prática, domínio do mercado, marketing eficaz, operação perfeita, controle financeiro, as primeiras vendas e crescimento sustentável. O construtor de gasto negócio, a mesma ferramenta que eu usei na aula e nas consultorias, 31 ferramentas profissionais, planilha, checklist, tudo passo a passo. Comunidade de apoio exclusiva, mais de R$ 2.810 em bônus em ferramentas e materiais profissionais. Bônus 1, construtor de gasto negócio com simulador de lucratividade. Valor R$ 597. Bônus 2, ferramenta completa de gerenciamento de lucro, R$ 397. Bônus 3, plano de ação, mais lista de tarefa, metodologia 5W2H. Valor R$ 297. Bônus 4, mapa de cotação e compras, gestão semanal de CMV, R$ 397. Bônus 5, fluxo diário para um ano completo, R$ 397. Bônus gestor da BRE, com análise comparativa de metas, R$ 397. Bônus 7, acesse a comunidade exclusiva por um ano, valor R$ 328. São R$ 2.810 em bônus profissionais que você recebe sem pagar absolutamente mais nada. Tudo isso, as 33 videoaulas, as 31 ferramentas, a comunidade de apoio, mais R$ 2.810 em bônus para você que assistiu até aqui. Nunca vi um projeto tão completo que agrega tanto conhecimento, segurança, previsibilidade, comunidade de apoio e transformação de vida por tão pouco. Essa oportunidade é única. Se deixar para depois, terá que esperar novas oportunidades, novas turmas e pagar o preço normal. As franquias de alimentação cobram milhares de reais por um projeto pronto, delas que você é obrigado a seguir. E arrisca. Aqui você monta a sua própria marca com projeto completo e acompanhamento, algo que nenhuma franquia oferece. Se não ficar satisfeito em 7 dias, é só me avisar por e-mail que cancelamos sem burocracia. Você vai receber 1 ano de aulas gravadas e textos, um construtor com simulador, comunidade de apoio, 12 encontros para tirar todas as dúvidas e mais R$ 2.810 em bônus.
Fora os 12 encontros, você ainda tem um ano com o simulador para ajustar, revisar seu projeto ou se capitalizar. Comunidade de apoio, tempo e recursos suficientes para você sair com o seu restaurante pronto para operar. Olha, sei que abrir um negócio não é fácil, mas você não precisa passar por isso sozinho. Hoje você tem a chance de ter o seu negócio ao seu lado, alguém que já passou por tudo isso. Clique agora no botão, garanta sua vaga. As vagas são limitadíssimas e podem se encerrar a qualquer momento. Quem entrar agora já recebe acesso imediato. Não deixe para depois, porque depois virá, sabe quando? Nunca. Clique no botão e vamos transformar o seu sonho em realidade. Daqui a 12 semanas você dirá, foi aqui que tudo começou. Eu estou aqui para caminhar ao seu lado, com minha experiência, método e suporte total. Clique agora, garanta a sua vaga e vamos transformar a sua ideia em lucro real. Comece certo, gerencie fácil e cresça forte. Seu sucesso começa agora. Clique no botão e vamos junto. Valeu, chefe!